Em 1978, Luiz Gonzaga foi aos bastidores do programa de Silvio Santos depois de uma gravação e disse uma coisa no ouvido de Silvio que fez Silvio desligar o microfone que ainda estava aberto, virar para os técnicos que estavam na sala e dizer: "Isso aqui não sai. Ninguém repete o que ouviu." Nenhum dos técnicos presentes naquele dia desobedeceu. E o que Gonzaga disse permaneceu guardado por décadas dentro do canal como uma das únicas coisas que Silvio Santos pediu explicitamente para nunca ser repetida. O problema é que o que Gonzaga disse não era um segredo de Gonzaga. Era um segredo de Silvio. Marco Aurélio Pinheiro tinha 48 anos em 1978 e era o diretor de produção do programa de Silvio Santos havia 4 anos. Era o homem que garantia que tudo que aparecia na tela havia sido montado, cronometrado, ensaiado e posicionado com a precisão que Silvio exigia. Em 4 anos, havia aprendido a antecipar Silvio com uma exatidão que outros diretores achavam impossível. Mas naquele outubro de 1978, Marco Aurélio havia cometido um erro que não tinha nome ainda, porque ninguém havia cometido antes. Havia colocado Luiz Gonzaga e Silvio Santos numa sala sem roteiro e sem tempo definido, e havia deixado o microfone aberto. O erro não era técnico, era de julgamento. Marco Aurélio havia pensado, com a convicção de quem acredita genuinamente no que está fazendo, que deixar os dois à vontade, nos bastidores, produziria algo que nenhum roteiro poderia produzir. Havia pensado certo. O problema é que o que foi produzido não era para a câmera, mas o microfone estava aberto. Mas o que vem agora é ainda mais forte, porque o que Marco Aurélio não sabia no momento em que Gonzaga falou era que havia 4 pessoas na sala, além dos 2. Havia Marco Aurélio mesmo. Havia um técnico de som chamado Osmar, que havia percebido que o microfone estava aberto 3 segundos antes de Gonzaga começar a falar e havia ficado paralisado. Havia uma produtora assistente de 23 anos chamada Cláudia Ferraz, que ergueu os olhos quando ouviu a primeira palavra de Gonzaga. E havia um fotógrafo que havia entrado na sala sem ser chamado e que naquele exato momento tinha a câmera apontada. Cada uma dessas 4 pessoas ouviu, e cada uma dessas 4 pessoas ficou em silêncio durante décadas por razões completamente diferentes. Há 4 coisas que precisam ser respondidas para que essa história faça sentido completo. O que Gonzaga disse exatamente, e por que aquilo fez Silvio desligar o microfone em vez de responder. O que o fotógrafo fez com a câmera depois que Silvio pediu que ninguém repetisse. Por que Marco Aurélio, que havia cometido o erro de deixar o microfone aberto, não foi demitido naquela noite. E o que Silvio disse para Gonzaga depois, quando os dois ficaram sozinhos pela segunda vez, naquela mesma noite. Cada uma dessas respostas muda o peso de tudo que veio antes. Outubro de 1978. Silvio Santos era a parte mais visível da transformação da televisão brasileira, porque era a parte que o povo de fato amava, sem precisar que ninguém explicasse por quê. Estava em casa nas câmeras de uma forma que nenhum manual havia produzido. Era instinto cultivado pela necessidade de um homem que havia aprendido que o microfone era apenas o instrumento e o que o microfone transmitia era o que você realmente era. Luiz Gonzaga havia sido convidado para a gravação daquela noite. Era a primeira vez que havia uma conversa planejada entre eles, um bloco em que Silvio conduziria Gonzaga através de memórias do Nordeste, da sanfona,
do Baião e do que havia sido chegar ao sul do Brasil com um chapéu de couro e uma música que metade do país chamava de primitiva e a outra metade chorava sem conseguir explicar por quê. O bloco havia funcionado tão bem que Marco Aurélio, nos bastidores, havia sentido aquela coisa específica que os diretores de televisão ao vivo sentem quando algo está funcionando de verdade. A sensação de que o tempo está passando de uma forma diferente do normal. Quando o bloco terminou e Gonzaga saiu do palco, Marco Aurélio havia pedido para Osmar deixar o microfone de lapela de Silvio ligado, enquanto Silvio acompanhava Gonzaga até o camarim. Era uma prática que o canal usava ocasionalmente para captar conversas de bastidores. Não era incomum. O que Silvio não havia sido informado naquela noite era que o microfone havia sido mantido ativo depois do bloco. Osmar havia tentado comunicar isso para Marco Aurélio no momento em que Gonzaga começou a falar. Havia sido tarde. O corredor entre o palco e o camarim tinha aproximadamente 20 metros, paredes com material acústico bege, lâmpadas fluorescentes no teto, cabos no chão. Era o tipo de corredor que existia para conectar dois lugares, mas que não era nada em si mesmo. Naquela noite, ele virou outra coisa. Gonzaga estava à frente de Silvio por meio passo, o que era incomum, porque Silvio raramente andava atrás de alguém em seu próprio canal. Gonzaga caminhava com aquela cadência específica de quando estava em modo de verdade, não de performance. Tinha o chapéu na mão, não na cabeça. Silvio caminhava ao lado e levemente atrás, na posição de quem está dando espaço a alguém. Cláudia Ferraz, 3 passos atrás, foi a primeira a perceber que a conversa que estava começando não era do tipo que ela deveria estar ouvindo, não porque havia algo errado nela, porque havia algo muito certo e muito pesado e muito particular. Gonzaga havia parado no meio do corredor. Havia se virado para Silvio e havia dito, com a voz baixa, que usava quando estava falando de verdade, e não cantando nem performando. Silvio, me deixa te dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém aqui no Sul. Silvio havia parado também. Havia olhado para Gonzaga com aquela atenção que as pessoas que trabalhavam com ele reconheciam como o sinal de que ele havia decidido estar completamente presente. Pode falar, Gonzaga. O que Gonzaga disse a seguir eram 2 frases. Não eram longas. Não eram dramáticas no tom. Eram o tipo de frase que uma pessoa que viveu muito diz quando decidiu que é hora de dizer uma verdade guardada por tempo demais. O microfone captou as 2 frases com clareza completa. No controle de produção, Osmar ficou com a mão no botão e não conseguiu apertar. Marco Aurélio ficou olhando para o monitor que mostrava o corredor, as costas dos 2 homens, a produtora assistente 3 passos atrás imóvel, o fotógrafo que havia congelado com a câmera na altura do peito. E então aconteceu a coisa que ninguém esperava. Silvio não respondeu. Ficou olhando para Gonzaga por um tempo que Cláudia Ferraz, décadas depois, descreveria como o tempo mais longo que ela já havia visto numa conversa de corredor de televisão. Não era o silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem foi atingido por algo completamente verdadeiro e precisava de um momento antes de existir do outro lado dessa verdade. E então, Silvio levantou a mão. Não para Gonzaga, para o lado, com aquele gesto que os técnicos de áudio conhecem como o sinal de que algo precisa ser interrompido, e disse, com uma voz que não era a do apresentador nem a do executivo: "Desliga esse microfone." Osmar desligou. No controle, o indicador de áudio
foi para zero. Os 3 ou 4 segundos que se seguiram eram o tipo de silêncio que Marco Aurélio havia aprendido a reconhecer como o silêncio que precede algo que vai mudar o que vem depois. Silvio entrou no controle 30 segundos depois. Ficou na porta. Olhou para Marco Aurélio, para Osmar, para Cláudia, para o fotógrafo e disse: "Isso aqui não sai. Ninguém repete o que ouviu." Não havia ameaça na frase. Havia algo diferente. Era uma frase de alguém que havia decidido que aquilo era particular, que particular era diferente de secreto, e que havia pessoas no mundo que mereciam que a diferença fosse respeitada. Marco Aurélio disse: "Entendido." Osmar disse: "Entendido." Cláudia não disse nada, mas fez um gesto com a cabeça que era suficiente. O fotógrafo, chamado Renato Melo, havia entrado na sala sem convite naquela noite. Era um substituto de última hora que ninguém havia instruído completamente sobre os protocolos. Silvio olhou para ele. "O filme dessa câmera." Renato ficou parado por um segundo. Silvio disse: "Não é uma pergunta." Renato abriu a câmera, puxou o filme, entregou. Mas havia algo que Silvio não sabia. Renato havia tirado 2 fotos no corredor antes de congelar, quando Gonzaga começou a falar. Essas fotos estavam num segundo cartucho de filme que Renato carregava separado e que Silvio não havia pedido porque não sabia que existia. Esse segundo cartucho ficou com Renato Melo por 23 anos. O problema real estava apenas começando. Por quê? O que Marco Aurélio descobriu nos dias seguintes era que a instrução de Silvio havia funcionado para as 4 pessoas no controle. Mas havia uma 5ª pessoa que ninguém havia visto. No corredor, 3 passos atrás de Cláudia, havia um rapaz de 18 anos, estagiário de produção, carregando o cronograma da noite, impresso em 3 vias. Esse rapaz havia ouvido as 2 frases de Gonzaga, havia visto Silvio levantar a mão e havia ficado tão imóvel que, quando todos se moveram em direção ao controle, ele simplesmente não havia sido visto por ninguém. Seu nome era Fábio Trindade, e Fábio Trindade não havia dito o que havia ouvido para ninguém durante anos, não porque Silvio lhe havia pedido, porque Silvio nem sabia que ele estava lá, mas porque havia entendido, com a intuição de alguém aprendendo como o mundo funciona em tempo real, que aquilo não era para ele carregar. Que havia coisas que você ouvia que não eram suas para guardar, nem para compartilhar. Fábio Trindade passou a carreira inteira no mercado de televisão. E em nenhuma outra noite havia sentido novamente o peso específico daquela frase de Gonzaga, porque aquela frase era de uma qualidade que não se repetia. Depois que Silvio saiu do controle e a gravação terminou, depois que a equipe começou a desmontar o palco e os convidados foram saindo um a um, Silvio Santos foi ao camarim de Luiz Gonzaga, sozinho, sem produtor, sem secretária. Foi e fechou a porta. O que se passou naquele camarim não foi gravado por nenhum microfone. Não havia câmera de segurança. As únicas pessoas que poderiam ter ouvido algo eram 2 técnicos do lado de fora que, por um silêncio que ambos mantiveram independentemente, nunca descreveram o que haviam ouvido. O que se sabe é que Silvio ficou no camarim de Gonzaga por 41 minutos. E que, quando saiu, havia algo diferente na forma como atravessou o corredor. Não era tristeza, não era alívio. Era aquela coisa que algumas pessoas carregam depois de uma conversa que organiza algo que estava fora de ordem dentro delas há muito tempo. Marco Aurélio estava esperando no corredor com um documento que precisava de assinatura.
Silvio parou, pegou a caneta, assinou sem olhar para o que estava assinando, o que era algo que Silvio nunca fazia. Silvio sempre lia antes de assinar. Marco Aurélio disse: "Tudo bem?" Silvio devolveu a caneta e disse uma coisa que Marco Aurélio ficou carregando por anos antes de entender completamente. Você sabe o que é a diferença entre um homem que chegou e um homem que pertence? Marco Aurélio não respondeu imediatamente. Silvio disse: "O Gonzaga sabe. Eu passei a noite inteira achando que eu sabia também." E foi embora. O que havia acontecido naquele camarim, e isso só ficou completo muitos anos depois, quando fragmentos de várias fontes foram se juntando, era o seguinte: Luiz Gonzaga havia dito a Silvio, no corredor, antes do microfone ser desligado, uma coisa que era ao mesmo tempo uma observação e uma confissão. Havia dito que havia passado décadas no sul do Brasil sendo amado por pessoas que nunca haviam ido ao Nordeste, nunca haviam entendido de dentro o que era a saudade de um lugar que te definia antes de você entender que precisava ser definido. E havia aprendido que havia dois tipos de presença diante de uma câmera ou de uma plateia: a presença de quem chegou e aprendeu a pertencer, e a presença de quem pertencia desde o começo, sem precisar de câmera nenhuma. Gonzaga havia dito que Silvio era o segundo tipo, que Silvio pertencia ao povo brasileiro de uma forma que não havia sido construída nem aprendida, que havia algo no jeito de Silvio que o povo reconhecia, não como talento, nem como carisma, mas como parentesco. Como se Silvio fosse alguém que o povo já conhecia de antes de ter sido apresentado a ele pela televisão, e havia dito a última coisa, que era a que havia feito Silvio desligar o microfone. Havia dito: "O problema, Silvio, é que você ainda não aceitou isso completamente. Você ainda age como quem chegou e está provando, e o dia que você parar de provar, vai ser o dia que o Brasil inteiro vai perceber que você sempre foi deles." Silvio havia ficado em silêncio depois dessa frase, e então havia levantado a mão e dito para desligar o microfone, porque aquela frase não era para o Brasil ouvir. Era para ele ouvir. Era uma coisa que alguém que havia vivido a mesma jornada por outro caminho havia enxergado nele e dito em voz alta pela primeira vez. E Silvio havia reconhecido instintivamente que aquele momento era do tipo que, se você transmite, você destrói, porque havia coisas que eram verdadeiras, precisamente porque nunca tinham sido ditas em voz alta para todo mundo. No camarim, nos 41 minutos, o que havia acontecido era uma conversa entre dois homens que haviam chegado ao mesmo lugar por estradas completamente diferentes e que se haviam reconhecido como alguém que entendia de dentro algo que a maioria das pessoas ao redor entendia apenas de fora. Gonzaga havia falado do Nordeste, não como saudade, mas como estrutura, como a coisa que o formou antes de qualquer decisão que ele tivesse tomado. Como era chegar ao Sul e descobrir que o que você era em casa era exatamente o que o Sul precisava ver, não apesar da diferença, mas por causa dela. Que o mais nordestino que você fosse, mais brasileiro você era para o povo do Sul. Silvio havia ouvido e havia reconhecido na jornada de Gonzaga algo que espelhava a dele. Silvio havia chegado à televisão como camelô, como vendedor, como alguém que havia aprendido na rua que o público era tudo. Não havia chegado com formação em comunicação nem com conexões na indústria. Havia chegado com o pertencimento de alguém que o povo reconhecia como deles antes de qualquer argumento. E Gonzaga havia nomeado algo que Silvio havia sentido, mas nunca formulado,
que esse pertencimento não havia sido completamente aceito por Silvio mesmo, que havia ainda, dentro de Silvio, a tensão de quem prova, de quem cada domingo sente que precisa confirmar o que já estava confirmado. No camarim, o que havia acontecido era que Silvio havia aceitado aquilo. Não com palavras, com aquele tipo de aceitação silenciosa que algumas conversas produzem quando você está na frente de alguém que viu você de verdade. Havia algo que Fábio Trindade, o estagiário de 18 anos, havia guardado não como segredo, mas como uma coisa que pertencia a outro lugar. Depois que Silvio havia pedido para desligar o microfone e antes que todos os outros se movessem, Gonzaga havia colocado a mão no ombro de Silvio, apenas por um segundo, com o tipo de gesto que os mais velhos fazem quando reconhecem alguém que está na jornada que eles já completaram. Não paternal, solidário, do tipo que diz: eu sei o que é isso porque eu passei por isso, e o outro lado existe. E as duas fotos de Renato Melo. As duas fotos que Renato havia guardado por 23 anos, num envelope dentro de uma caixa, dentro de um armário, num apartamento em Santo André, mostravam exatamente isso. Não mostravam os rostos com clareza, porque eram fotos de corredor com luz fluorescente, e a câmera não estava preparada para aquelas condições. Mas mostravam a silhueta de Gonzaga com o chapéu na mão, de Silvio ao lado, levemente atrás, e a mão de Gonzaga no ombro de Silvio. Uma foto antes da mão, uma foto durante. Quando Renato encontrou aquele envelope 23 anos depois, durante uma mudança, havia ficado sentado com as duas fotos por 1 hora. Havia pensado em Silvio, havia pensado em Gonzaga, que havia morrido em 1989. Havia pensado naquela noite de outubro de 1978 com uma clareza que o surpreendera, porque normalmente 23 anos fazem as memórias ficarem imprecisas. Havia tomado uma decisão. Havia colocado as fotos de volta no envelope. Havia selado. Havia escrito na frente em caneta azul uma data e uma palavra. Depois, havia posto o envelope embaixo de todo o resto na caixa e levado para o novo apartamento. Renato Melo morreu em 2009. Em nenhum momento entre 2001 e 2009 havia mostrado as fotos para ninguém. O envelope foi encontrado pela família. A família havia descartado a maior parte do material. O envelope havia passado por 3 mãos diferentes antes de chegar à mão de alguém que reconhecia as duas figuras nas fotos e entendia o que estava vendo. Essa pessoa havia ficado com as fotos. Não as havia publicado. Não as havia vendido. Havia guardado, tentando entender o que fazer com algo que era simultaneamente uma prova histórica e uma coisa que havia sido pedido para não existir em público. O que estava escrito no envelope em caneta azul eram as seguintes palavras: outubro de 1978. E a palavra era suficiente. Não havia explicação adicional. Não havia carta. Não havia instrução. Apenas suficiente. Como se Renato houvesse decidido que guardar era o suficiente, que não compartilhar era o suficiente, que ter estado lá e ter visto e ter guardado em vez de usar era a coisa certa que havia feito em 50 anos de trabalho com câmera. O que Luiz Gonzaga disse a Silvio Santos naquele corredor em outubro de 1978 nunca foi repetido publicamente. O que Silvio disse para Gonzaga no camarim nunca foi descrito por ninguém em detalhe completo. E as duas fotos de Renato Melo continuam existindo em algum lugar, com aquela palavra escrita no envelope. Mas o que ficou, o que atravessou as décadas,
Era aquilo que Gonzaga havia nomeado e que Silvio havia aceitado. A partir de certo ponto nos anos seguintes, a 1978, quem assistia ao programa de Silvio nos domingos notava algo diferente. Não no conteúdo, não no formato, na qualidade de presença, como se Silvio houvesse parado de provar alguma coisa que ele mesmo não havia percebido que estava provando, como se a atenção de quem chega e precisa se estabelecer houvesse cedido lugar para a tranquilidade de quem sabe que o lugar é seu. Era a diferença entre um homem que chegou e um homem que pertence. Gonzaga havia visto isso antes de acontecer e havia dito em voz alta no corredor de um estúdio em Osasco, com o microfone aberto sem que ninguém percebesse a tempo. E Silvio havia desligado o microfone, não porque aquilo fosse um segredo, mas porque algumas verdades só funcionam quando são recebidas em silêncio. O povo que ligava o televisor no domingo não sabia de nada disso, mas sentia. E sentir era suficiente. Agora, se essa história ficou dentro de você, tem uma outra que você precisa ver. Existe um momento, em 1982, em que Silvio Santos recebeu nos bastidores do programa uma carta que não havia sido enviada pelos correios, uma carta entregue em mãos por alguém que Silvio não esperava ver naquele lugar. E o que estava escrito nessa carta fez Silvio cancelar um acordo que estava prestes a ser assinado e que teria mudado completamente o rumo do SBT nos anos seguintes. O homem que entregou a carta nunca apareceu nos créditos do canal, mas esteve presente em quase todas as decisões mais importantes que Silvio tomou naquela década. A história completa está nesse vídeo aqui. E se você já assistiu, tem mais histórias como essa esperando por você aqui no canal.